BB Seguridade e Caixa Seguridade vão anunciar dividendos em agosto e nós vamos tentar prever aqui o dividendo que será anunciado para esse mês. Embora nosso foco sempre seja ali buscar a previsão de um dividendo anual, né? Mas ainda assim, nós vamos tentar prever aqui o dividendo de agosto, tá? E vamos entender também, será que vem mais quedas ainda aí na BB Seguridade e na Caixa Seguridade? Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. É importante que você ative o sino para ser notificado quando eu trago novos vídeos, tá? Então vamos começar aqui falando da Caixa Seguridade. Então vamos começar falando aqui da Caixa Seguridade, mas antes eu gostaria de focar um ponto para vocês, como é importante a gente caçar ruídos, né? Quando tem um ruído ali que a gente sabe que é pontual no lucro das empresas, nós sabemos que cotação segue lucro. E muitas vezes o mercado, ele segue um ruído de curto prazo que vai derrubar o lucro e esquece que no longo prazo a empresa vai se recuperar, tá? Então a gente não fica torcendo para uma empresa perder os fundamentos, ficar anos e anos de queda de lucro, mas quando é uma queda pontual, aí normalmente é oportunidade e pode ser isso que esteja acontecendo com as seguradoras. Olha só, vou usar aqui como exemplo a Caixa Seguridade. Ela tem aqui um dividendo projetivo no AGF+, de 1,16, o que levaria a um yield de 8,27, um yield que está acima do preço teto, mas como a ação subiu bastante, já não é um yield assim na casa dos 2 dígitos, mas ainda assim é um yield muito bacana. Só que se você olhar aqui o meu preço médio, tá? Eu não gosto de ficar falando preço médio meu, porque você não deve se apegar a preço médio, nem eu gosto de atrelar o meu preço médio, e preço médio é inútil, mas é uma forma de mostrar como isso é muito valioso no longo prazo. Então olha só, baseado no meu preço médio, olha o quanto que eu vou ganhar de yield caso a Caixa de Seguridade pague esse yield aqui previsto pelo AGF. Basta eu pegar então o 1,16 previsto pelo AGF e dividir pelo meu preço médio de 7,84. Eu estaria ganhando aqui ó, quase 15% de dividend yield no ano. É muito dividendo aí, bem maior do que o dividendo que ela está pagando, porque eu simplesmente comprei aos ruídos, né? Várias pessoas fizeram isso junto comigo ali no canal, quando a gente acreditava em toda a transformação que a Caixa passaria, né? E aqueles ruídos que ela passou até em alguns momentos ali da pandemia e tudo mais. A isso, pessoal, nós chamamos o yield on cost, ou seja, baseado no preço que eu comprei a Caixa de Seguridade, eu vou ganhar quase 15% de yield. Esses 13,41 que a AGF está me mostrando aqui é o yield on cost atual, tá? Então eu tenho esse 13,41 de yield, mas baseado que ela vai crescer os dividendos ainda, vai chegar então quase a 15% meu yield on cost nessa próximo pagamento de dividendos aqui anual. Então olha só como é bacana comprar ao som dos canhões. Então a Caixa de Seguridade acabou de passar por um dividendo, mas ela deve anunciar outro nesse mês, porque ela anuncia antecipadamente. Então olha só, ela anunciou isso em maio e pagou agora, né? Então provavelmente ela vai anunciar em agosto o dividendo e ainda acho que seja mais provável junto com o resultado, tá? E aí, neste resultado, provavelmente ela anuncia o dividendo que vai ser pago mais à frente. No último anúncio ela pagou 28 centavos. E quanto será que ela vai pagar agora? Será que esse lucro vai cair? Muito provavelmente vai ter uma queda, mas é algo pontual, e aí pode gerar ainda um pouco mais de queda nas ações que já deram uma realizaçãozinha ali. Vamos dar uma olhada no que o mercado está falando. Então, olha só. Nós vamos pegar a análise da UBS para esse trimestre, que eu acho que ela é coerente no que ela está dizendo, mas não coerente, na minha visão, pelo menos, em ficar reduzindo o preço justo por causa de uma questão pontual, né? Eles reduziram o preço justo de 16 para 15 e mantém neutro aqui na Caixa Seguridade. Eles falam a questão do Sul, que impactou aqui na sinistralidade, principalmente do habitacional, saltou para 93% ante 33%, na XS3 19% ante 25%, e eles falam aqui, relembram, né, da questão ali do resseguro, nós já vamos dar uma olhada, tá? Isso aqui realmente ameniza bastante, mas tem uma questão que foi até um pouco surpresa quando eles divulgaram ali, né, o prestamista, que foi uma provisão adicional de 340 milhões no seguro de prestamista, impactando negativamente a receita em equivalência patrimonial em 130 milhões no segundo trimestre de 2024, devido ao recebimento de dados da Caixa Econômica Federal contendo pessoas falecidas, apareciam até então como titulares de contratos ativos sem aviso de sinistro até então. Então teve aqui uma explosão pontual neste mês de maio também aqui, que deve impactar nos resultados realmente. Tô dando uma olhada rapidinho aqui no mensal da Caixa de Seguridade, até maio, porque não temos junho ainda, né? A gente lembra ali que tivemos uma reserva recorde na Previdência, a Previdência está indo bem e capitalização também está indo bem. Só que nós estamos falando aqui na frente de acumulação, quanto mais melhor, não tem sinistralidade e tudo mais, né? É outra forma de ganhar dinheiro. Só que na parte que tem sinistros, que é onde está o ruído neste momento, em termos de prêmios, nós continuamos indo muito bem no habitacional, cada vez crescendo mais, né? Residencial, que é uma linha que
que está com uma pegada de crescente, ainda não é tão relevante como a habitacional, mas também está indo bem. Vida está indo aqui uma questão meio neutra aqui, né? Teve um pouquinho baixa nesse mês de maio, mas está meio que neutro ao longo do ano. E prestamista teve realmente um pouco de queda aqui, mas de modo geral está indo bem aqui a parte de seguros, né? Onde a gente vê que a mais importante é o habitacional, seguido aqui quase que empate vida e prestamista, e depois residencial, tá? E aí, quando a gente vai ver os sinistros, realmente, olha só, deu uma explodida no habitacional. Olha só para onde foi, 136%. Só que ela faz resseguros, o que levou a sinistralidade para 40,8%, sendo que sem esses não recorrentes do Sul, teria ido para 30,5%, que teria sido até um pouco abaixo ali do mês passado. Estaria normal, né, a sinistralidade, só que com o resseguro foi para 40,8%. Se não fosse o resseguro, teria assim, explodido demais, né? E quando a gente vê o habitacional, mais ou menos a mesma coisa. Teria sido normal a sinistralidade se não fosse o Sul. Mas com o resseguro deu uma bela de uma tranquilizada. Aqui o resseguro, então, fez um papel bastante forte, né? Bom, e aí nós temos aqui a sinistralidade do residencial, também acabou atrapalhando ali na questão do Sul, mas mesmo se não fosse ali o Sul, teria tido uma alta, né? Mas ela oscila bastante aqui a sinistralidade residencial, né? Bom, então nós percebemos que realmente a sinistralidade saltou, o resseguro amenizou demais a questão do Sul, mas ainda assim teve um salto. O grande problema é que no prestamista, né, onde eles calculam ali que vai ter um impacto de 130 milhões, olha só o salto no sinistro, e aqui sem resseguros, né? Então, realmente, o que era normal 14,4 foi para 158,7, tirando esse não recorrente aqui que eles destacam, né, esse negócio que estava represado ali da Caixa e tudo mais, teria sido 14,3. Então aqui foi o quê? Um que a gente pode chamar não recorrente. Então olha só, baseado aqui na queda de lucro que a corretora disse que vai acontecer para 802 milhões no segundo trimestre de 2024, que vai ficar com uma queda de 13% na base trimestral e mais baixo desde o terceiro trimestre de 2022 e ainda por cima 10% abaixo do consenso. Eu não posso negar que a OBS tem sentido aqui o que ela está falando da análise, pode ser que realmente aconteça, é um pouco difícil a gente prever, mas segundo, se acontecer o que o OBS está falando, que é 10% abaixo do consenso, nós teríamos um yield aqui em torno de 24 a 25 centavos por ação, ou seja, 1,79. Pode ser que aconteça. Se isso realmente acontecer, ficaria um pouquinho abaixo a previsão, talvez no ano ali que eu tenho para a Caixa de Seguridade, mas é pouca coisa, que nós estamos falando de um trimestre, uma tragédia que aconteceu ali no Sul, que acabou impactando, e um não recorrente aqui no prestamista. Então, se isso cair as ações demais, acaba sendo oportunidade para você fazer aquele yield on cost. Então, olha só, vamos voltar aqui para o GF para ver a quantidade de aluguel de ação. Olha só, de cinza, quando esse aluguel aumentou e depois se manteve uma quantidade alta, as ações caíram e agora estão lateralizando aqui, não estão mais conseguindo subir, porque esse pessoal está pressionando aqui as ações, estão com receio ali da questão do sul e tudo mais, né? O preço para quem aluga que a ação é 1,17 de yield, até que é bacana, né? Esse aqui é o cara que está pegando, ele está pagando 17. Você vai receber menos como doador das ações, quem está deixando as ações alugadas aí, né? Mas é um yield assim que você não tem trabalho nenhum, é um ganho adicional aí, caso você consiga deixar alugado e ser alugado, né? Olha só, o preço que o pessoal está alugando está mais acima, então isso indica que eles estão com um pouquinho de lucro, mas não é muito. Talvez ainda continue impressionando essas ações. E no caso da BB Seguridade, a realidade é muito parecida, né? Eu acabei fazendo um PM de 24,77, lembrando que na minha carteira principal eu acabei vendendo ela, embora seja raríssimo vender ações, eu vendi elogiando a empresa, mas que eu queria aportar ali em outras, naquele momento, Sanepar, a própria Caixa de Seguridade, mas enfim, eu estou aqui de olho nela, estou sempre vendendo puts aqui para estar comprando em algum momento a Caixa de Seguridade, mas a regra foi a mesma, né? No PM que eu mantive ali ainda na carteira da minha filha, olha só, 24,77, e baseado nesse preço médio, eu tenho um yield maior do que o yield projetado aqui no AGF de 9,72. Então vamos pegar 3,39,5 dividendo projetado aqui no AGF dividido pelo 24,77, nós temos um yield de 13,7. Um yield muito bacana também no meu yield on cost. Isso porque eu estou utilizando o preço médio e não o preço médio ajustado pelo dividendo, que aí fica maluco, né? Tem que usar o preço médio ali de tela mesmo, sem descontar os dividendos, ou seja, o bruto. Então, além disso, eu ainda ganhei dividendos aqui segurando as ações.
O anúncio de dividendos da BB Seguridade já tem data para acontecer, junto com o resultado que a empresa vai divulgar no dia 5/8, e ela já deu um spoiler antes de quanto que seria, né? Só relembrando que ela já lançou o fato relevante lá no dia 21 de junho, informando que o dividendo será de 2,7 bilhões, referentes ao lucro líquido do primeiro semestre, ou seja, o primeiro e o segundo trimestre, que vai ser divulgado agora o segundo trimestre. Então são dividendos, não tem IR, né? E os valores aqui e a data será descoberto agora junto com o resultado, né? Que será divulgado aí no segundo trimestre de 2024. Então, o dividendo nas minhas contas seriam então de 1,378 aqui, já ajustados pelo recompra de ação, 1,38, né? Dando então, baseado ao preço atual das ações, 3,95 de yield. Lembrando que ela reajusta até a data de pagamento de fato pela Selic e tudo mais, então isso aqui vai ficar um pouquinho maior. Vamos imaginar um pouquinho mais de 4% aí de dividendo. E quando a gente fala das prévias mensais da BB Seguridade, já tinha mostrado que no Previdência e Capitalização ela está indo bem, os números estão fortes, aqui reservas estão batendo recordes, né, uma frente de acumulação, enquanto aqui na frente que tem o sinistro, a gente tem que ver o que vai impactar de sinistro, vai ser menos que a Caixa, só que em termos de crescimento, por outro lado, ela vem crescendo menos também que a Caixa, né? Porque o rural, que vem, é o que mais vem forte aqui nos últimos anos, vem crescendo sempre, né? Isso é muito bacana, é uma frente que a gente tem que ficar de olho. Deu uma timidez aqui nesse trimestre, mas assim, de modo geral, vem crescendo, né? O prestamista que vinha brilhando aqui, olha só, vinha muito forte, né? Só que neste maio foi uma queda aqui, que foi a questão do cosseguro. Ela explica que cosseguro cedido. Vamos chamar aqui que pontual que talvez volte a subir, estava um nível muito forte aqui o prestamista. O Vida está ok, embora maio e maio tinha vindo um pouquinho baixo, né? Residencial e habitacional é menos relevante, tá aí tranquilo. Então, de modo geral, eu poderia dizer que a BB Seguridade ela tem uma pegada de crescimento um pouco menor que a Caixa de Seguridade ainda, né? A Caixa de Seguridade cresce mais, porém, ela tem uma exposição bacana no rural, essa é a diferença, enquanto a Caixa de Seguridade tem uma exposição bacana ali no habitacional. As duas se complementam, dá para quem quiser ter as duas seguradoras sim na carteira, né? Inclusive eu estou aqui buscando de repente comprar a BB Seguridade em algum momento. O Goldman Sachs mantém neutro a BB Seguridade devido a um crescimento limitado aqui nos lucros de curto prazo. A gente viu que realmente o crescimento está um pouco desacelerado, mas é uma empresa muito perene, que paga ótimos dividendos e tem poucos ruídos aqui para acontecer, né? Eles colocam neutro em um preço-alvo de 37, sendo negociado a um PL de 8,4 vezes, um prêmio em relação à PL de 110% aproximadamente em relação ao Banco do Brasil, uma média histórica de 103%, porque realmente seguros costumam pagar payouts maiores, pagar dividendos maiores ali, né? Ter mais regularidade, né? Bom, mas é uma boa empresa também, dá para ter quem quiser, Banco do Brasil, BB Seguridade e Caixa Seguridade. Não vejo problemas nisso, tá? Inclusive eu tenho o Banco do Brasil e tenho a Caixa Seguridade e estou de olho na BB Seguridade. Bom, o Goldman Sachs aqui comenta que a taxa de sinistralidade devido às enchentes vai aumentar, mas vai recuperar isso aqui parcialmente já em junho, é o que a gente acredita. Em junho já deve voltar ali mais próximo da normalidade. Então o banco destaca que realmente a sinistralidade do Sul atrapalhou a BB Seguridade, uma sinistralidade de 38% no Rio Grande do Sul, enquanto o normal é 16%. A taxa da sinistralidade de maio saltou, era de 50% para 242%. E o Goldman Sachs acredita que ainda o banco é bastante diversificado, tem um mix de produtos. O banco, na seguradora, tem um mix de produtos grande e diversificado, isso vai conter bastante ali o impacto. E tem também a questão que eu adiciono aqui, que ela tem muito resseguro, que ajuda demais aqui nessa sinistralidade. Por fim, eles destacam que deve se normalizar aqui a partir de junho os resultados. Eu ainda tenho um pouco de receio de afirmar que vai normalizar em junho, né? Talvez junho, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa ainda sofram um pouco. Vamos descobrir, né? O fato é que a partir de julho já é bem provável que não tenha mais nada. A concentração dos problemas foi realmente ali em maio. O banco continua também monitorando a questão da transição do El Niño para La Niña, que pode causar sinistralidades rurais, né? Realmente a BB Seguridade está exposta a isso. Então temos que olhar também esses eventos climáticos. E eles reiteram, então, o lucro aqui da BB Seguridade 1% abaixo do consenso mercado Bloomberg, ficando então em 1,9 bilhões.
E agora voltando aqui para a GEF, que você já percebeu que além de ter muita funcionalidade bacana, como esse negócio aqui de aluguéis, tem a questão do preço teto, dividendos, quanto que as empresas vão pagar, os calendários, tudo que a Luiz Barros está comprando ou não, o pessoal da GEF, e tem também um controle de carteira muito bom, de você ver ali seu yield on cost, suas metas, quanto que você vai ter de dividendos aí na sequência, né? E na descrição do vídeo eu vou deixar o link exclusivo ao qual você consegue 1 mês grátis na assinatura anual. E você também pode acabar testando aí por 7 dias. Se você não gostar, você cancela, mas eu acredito que você vai gostar sim da ferramenta, tá? E voltando aqui nas aluguéis de ações, a gente vê que a quantidade alugada realmente foi aumentando conforme as ações foram subindo os preços. O pessoal foi fazendo uma pressão. Quando eles deram uma diminuída nos aluguéis, ó, a ação já começou a subir. Agora o pessoal tá o quê? Começando a alugar as ações de novo, buscando novamente apostar contra as ações da BB Seguridade. Então, tá retomando aqui um certo pessimismo, talvez isso possa causar um pouco de queda, mas isso aqui é bom, porque acaba fazendo a ação não disparar, né? A taxa de aluguel aqui das ações da BB Seguridade está fraquinha ainda, vamos ver se aumenta mais na sequência, e vamos ver também que dependendo do resultado o pessoal começa a alugar mais as ações ainda, causando uma pressão ainda maior. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça do like e sua inscrição no canal ativando o sino, um abraço e até o próximo, valeu!